Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma reflexão, como sempre fazemos, e mais esse domingo, muito próximos estamos no início da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, e a liturgia de hoje nos apresenta um Evangelho, ao meu ver, muito contundente, e que nos toca sobremaneira. É, no fundo, uma proposta de autoconhecimento, autocrítica e autocorreção. A gente se conhecer bem, para ter uma visão exatamente de como nós somos, uma visão crítica, apurada, sem esconder os defeitos e relevar somente os acertos, e partindo daí, uma capacidade de se corrigir, de fazer os acertos e as alterações necessárias no nosso percurso de vida, para que não nos percamos. Essa é a proposta, em suma, do Evangelho. Porque a cegueira na Bíblia, conforme a parábola que Jesus Cristo nos apresenta hoje, pode um cego guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. A cegueira nas Sagradas Escrituras é sempre sinônimo de ignorância. E é por isso que recorrentemente ela aparece, porque a pior e mais grave doença que pode acometer o ser humano, para além de todas as enfermidades físicas, é a ignorância. Uma pessoa ignorante, ela mata e morre com a maior das facilidades. Não tem nenhuma justificativa, nem um horizonte diante dela que possa ser uma baliza a partir da qual ela distingue o que é bom e o que não é, o que é justo e o que é injusto. Ela simplesmente vive e vai vivendo ao sabor dos ventos e da sua natural ignorância. O cego é aquele que se encontra literalmente perdido, desorientado, eu gosto dessa palavra, sem oriente, desnorteado, sem norte. É aquele que não sabe para onde vai e não sabe o que fazer. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. O ignorante é exatamente esse. Ele faz qualquer coisa, ele vai para qualquer lugar, ele se encontra com qualquer pessoa, porque ele não tem nenhum propósito claro, cristalino na vida dele. O horizonte dele está fechado para as possibilidades. Ele simplesmente vive ao sabor do que lhe aparece à frente e do que lhe acontece instantaneamente. Portanto, o cego é aquele que não se conhece. Ele não sabe minimamente quem ele é, de onde veio, para onde vai e, o mais importante, o que é que ele está fazendo na vida. Porque somente eu sei minimamente o que é que eu estou fazendo aqui, ou pelo menos o que eu devo fazer aqui, quando eu sei minimamente as minhas origens e o meu destino. Se isso me foge, me escapa, a minha situação atual é periclitante. Ela não tem sustentação
e equilíbrio. Então, o cego, o ignorante, é um ilustre desconhecido dele próprio, um estrangeiro na sua própria casa, na sua própria terra. E vocês que já foram para o estrangeiro, e eu tenho muita experiência, quando a gente chega logo no início, é muito ruim sentir-se estrangeiro. E o pior é que a gente nunca se sente não estrangeiro, nativo. Por mais que você esteja ali e tenha bons amigos, laços enormes de amizade, de sustentação, todo mundo gosta de você, mas basta você falar, o seu sotaque já denuncia que você não é dali. E logo as pessoas sabem distinguir os que são de casa e os que são de fora. O ignorante é um estrangeiro na sua própria terra, o que é muito mais grave. Ele não precisou sair da terra de ninguém. Ele não precisou ir para o coração de ninguém. Ele não precisou conhecer absolutamente nada. Ele se sente mal dentro dele mesmo, desalojado daquilo que lhe pertence, essencialmente. Isso significa que o cego nas Sagradas Escrituras é aquela pessoa que desconhece qualquer propósito de vida e desconhece mais ainda que existe uma finalidade na sua existência. Sim, porque para todas as coisas criadas por Deus há uma finalidade. E é bom que a gente não perca isso de vista. Por exemplo, a finalidade da macieira é produzir maçãs. A finalidade da pitombeira é produzir pitomba. Da mangueira é da manga. Vocês se lembram daquele episódio da figueira, quando Jesus Cristo passava com os discípulos por uma estrada qualquer, e tinha lá uma figueira, e Jesus Cristo a avistou de longe, pediu para que os discípulos fossem lá pegar alguns figos. E eles disseram: não, mas lá não tem figos. E Jesus Cristo amaldiçoou a figueira e ela secou imediatamente. Isso quer dizer o quê? Se nós não cumprirmos a nossa finalidade na vida, primeiro, se nós não descobrirmos a finalidade para depois a cumprirmos, a própria vida na sua dinâmica inteligente e incorrigível vai se encarregar de nos excluir, vai se encarregar de nos descartar, mais tarde ou mais cedo, porque ela não admite essa inutilidade por tanto tempo. Então, descobrir o nosso propósito, a nossa finalidade e a partir daí viver em conformidade o mais possível, não é plenamente, isso é impossível ao ser humano, mas o mais possível próximos dessa finalidade, desse propósito, é o desafio da nossa existência. Isso justifica o fato de estarmos aqui. E quando vivemos na cegueira, sem saber quem somos, mergulhados nessa ignorância, que é a pior doença do ser humano, como diz isso, nós incorremos em dois grandes erros, que, ao meu ver, podem ser duas grandes tragédias. O primeiro erro é relacionado a nós próprios, ou seja, nós não criamos as condições necessárias para ser aquilo que somos, aquilo que Deus designou para sermos. Nós não criamos as condições necessárias para nos desenvolver, evoluir, crescer, alcançar, por assim dizer, o máximo das nossas possibilidades. O máximo das nossas possibilidades. E isso é muito importante que se diga por uma razão simples. Nenhum de nós, por qualquer motivo ou razão, deve se tornar um ser humano menor do que pode ser. Nenhum de nós deve se tornar um ser humano menor do que pode ser. Pelo contrário, eu acho que a nossa tarefa aqui no mundo é a de maximizar a vida, porque tudo que temos na vida, tudo, não há mais nada, é a intensidade com que nós a vivemos, é a profundidade com que nós abordamos. Se a gente não viver a vida com intensidade, profundidade, focando nela em todos os aspectos que ela nos apresenta, a vida vai passar em brancas nuvens totais. Perderemos o bonde da história. Não conseguiremos realizar-nos minimamente frente ao propósito máximo, que é exatamente isso: viver, como dizia Jesus Cristo, abundantemente, plenamente, e a gente diria aqui, intensamente, no máximo das suas forças e da sua pujança.
Dizia um grande mestre que há 3 tipos de seres humanos: aqueles que nascem e morrem piores do que nasceram. E a gente é assim, somos degenerados. Aqueles que nascem e morrem igualzinho ao que nasceram são os que conservaram a saúde, minimamente, mas não desenvolveram absolutamente nada de novo. E há um terceiro tipo de gente, esse é que nos interessa: são aqueles que nascem e com o tempo se tornam o que são. Assim como uma flor se torna uma flor, assim como um pássaro se torna um pássaro, uma árvore se torna uma árvore, o ser humano é chamado a ser o que ele é, tornar-se ser humano. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, os seres humanos não são uma quantidade muito grande na face da Terra. Há milhões e milhões de seres animais racionais, alguns inteligentíssimos, de uma cultura sem igual, irreprovável, mas há poucos seres humanos. Porque ser humano é um desafio, é uma construção. Muita gente consegue chegar lá, mas muita gente não consegue chegar lá. Se torna outra coisa, mas não ser humano. A segunda tragédia, a primeira é você não criar as condições internas para se desenvolver, maximizar as suas potências. A segunda é relacionada às pessoas, a sua relação com o mundo e com as pessoas. A segunda tragédia de quem vive na cegueira é uma coisa muito fácil da gente compreender. Se nós vivemos em comunidade, interagindo uns com os outros, e se nós somos cegos e ignorantes, não teremos outra coisa para oferecer às pessoas com quem nós interagimos, a não ser a nossa própria cegueira e a nossa própria ignorância. E aí se forma uma segunda tragédia. Além de nós destruirmos a nós próprios, lá atrás na primeira, agora na relação com os outros, entregando só o que é cegueira para eles ou elas, nós cegamos os outros também. Dificultamos, impedimos, obstacularizamos a caminhada, o desenvolvimento, a evolução salutar da humanidade inteira que a gente toca com a presença da gente, com a forma de ser da gente. Ou seja, ninguém poderá aprender nada conosco a não ser a nossa estupidez, se nós somos estúpidos. Essa tragédia é muito grave, porque há um peso de responsabilidade sobre aquilo que não presta no mundo inteiro, das pessoas todas, em nós, simplesmente porque nós nos recusamos a evoluir e a maximizar, levar à extrema potência essa evolução, que é o desejo de Deus para nós, e ao mesmo tempo é o único caminho de que dispomos para nos realizar, minimamente. E é por isso que o Cristo nos diz que nós somos cegos guiando outros cegos. E o destino, tanto nosso quanto daqueles que nós pretensamente queremos guiar, é um só, é o buraco. É o mesmo buraco onde vamos cair. Lembro muito da história de um psiquiatra que recebeu lá um paciente, e o rapaz foi procurar a ajuda do médico, porque ele achava que ele era tinta fresca. Ele só botou na cabeça que ele era tinta fresca. E o médico lhe prescreveu uma série de medicamentos, mas também uma terapia, e ele passou 6 meses se tratando com aquele médico psiquiatra. Depois de 6 meses ele estava bonzinho, curado. Pagou todo o tratamento e muito alegremente fui dar um abraço no médico. O médico disse: não se aproxime de mim não, que eu não quero ficar melado de tinta. A gente acaba passando para as pessoas o que a gente acredita, o que a gente é, o que a gente diz. E há sempre pessoas abertas para acolher isso. A nossa interação, às vezes, atrapalha-nos a nós, quando ela não é correta, e atrapalha a vida das pessoas com quem nós convivemos. No segundo momento do Evangelho, Jesus nos adverte para não tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, sem antes tirarmos a trave que está atravessada em nosso olho. Veja só a desproporção dessa comparação. Um cisco bem pequenininho e uma trave, a gente sabe o tamanho. Essas portas todas têm trave, a gente sabe o tamanho. É uma desproporção sem igual.
Mas é exatamente esse o propósito de Jesus Cristo na sua pedagogia fundamental. É preciso que nós tiremos aquilo que de muito grande existe atrapalhando a nossa visão e não queiramos tirar aquilo que é mínimo, que é pequenininho demais e que às vezes pode estar ali atrapalhando a visão dos outros. Olhemos para as nossas traves e não fiquemos obcecados pelo cisco alheio de maneira alguma. Aqui nós temos uma outra definição de cegueira. O cego é alguém que não consegue reconhecer os seus próprios defeitos. Ele é incapaz de fazer uma autocrítica. Está sempre usando aquilo que na psicologia se conhece muito bem como um mecanismo clássico da transferência e da projeção. Ou seja, eu, como não aceito os defeitos que eu tenho, não os reconheço como meus, eu vejo-os nos outros todos ao meu redor e os transfiro e os projeto para os outros. Então, eu não tenho defeito nenhum. Qualquer coisa errada na relação, o erro está sempre na pessoa do outro, nunca em mim. Eu me acho impecável, os outros é que estão errados. Isso é muito mais comum do que se pensa. A gente vê a 3x4, a gente não aceita que a gente errou. O outro, a outra que tem que se corrigir. É preciso essa humildade, mas o cego, ele não consegue ver. Por isso mesmo, muitas vezes, olhe atenção para isso. Muitas vezes na nossa vida, o que mais nos perturba, o que mais nos incomoda nos outros, naquilo que vemos estampado na vida dos outros, talvez seja aquilo de que mais precisamos trabalhar em nós. Exatamente pelo mecanismo da transferência e da projeção, que é muito comum. Então, aquilo que maltrata a gente, que a gente não quer ver, detesta encontrar nas pessoas, muitas vezes é aquilo que a gente tem dentro da gente, mas não reconhece como da gente. Logo, quando vê nos outros, a gente se acusa, a gente se percebe exatamente como é. O outro está nos revelando a nós próprios. Aliás, as pessoas não fazem outra coisa o tempo inteiro senão nos mostrar quem somos nós. Elas funcionam como uma espécie de espelho no qual nós nos enxergamos. E eu fico imaginando quando não havia espelho de cristal, como é que as pessoas se viam? Como é que as pessoas tinham a sua imagem, a noção de quem elas eram, fisicamente pelo menos? Não tinham, a não ser olhando para os outros. Então, todas as pessoas, na ausência do espelho lá atrás, se viam nas pessoas, se espelhavam nas pessoas, olhavam para os outros e imaginavam que elas deveriam ser mais ou menos como aquelas pessoas que estavam diante delas. Então, as pessoas, para o bem ou para o mal, no positivo ou no negativo, no certo ou no errado, nos fazem enxergarmos a nós próprios, no bem ou no mal, no positivo ou no negativo, no certo e no errado. Igualmente. Nessa perspectiva, já dizia um grande mestre, devemos usar aquilo que não gostamos nas pessoas para o nosso crescimento espiritual, ao invés de ficarmos reclamando. Usemos aquilo que nós não gostamos nos outros para crescer humana e espiritualmente. E há sempre coisas nas pessoas de que a gente não gosta. As pessoas de casa e as pessoas de fora. Ao invés de ficarmos rivalizando com isso, brigando e querendo consertar o que nós não conseguimos de maneira alguma, nós devemos acolher as coisas menos boas nas pessoas com quem nós convivemos para o nosso crescimento humano e espiritual. Crescer a nossa tolerância, crescer a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa percepção, o nosso silêncio, a nossa compaixão, a nossa empatia. Muitos valores podem desenvolver-se quando nós nos relacionamos de forma correta com aquilo que nós não gostamos das pessoas com quem nós lidamos. Esse é o primeiro aspecto. Agora, todo mundo tem coisa boa de que a gente gosta. Alguns têm coisas maravilhosas. Então, cresçamos com aquilo que é menos bom e quanto ao resto que é bom, desfrutemos, simplesmente isso. Curtamos, desfrutemos, inteira e apaixonadamente.
aí nós poderemos viver bem com todo mundo e com todas as coisas que todo mundo traz. Tiraremos proveito do que é menos bom, sem deixarmos de usufruir plenamente daquilo que é valiosíssimo. E para nós é motivo de alegria e de contentamento. Depois, a terceira coisa do Evangelho, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Palavra de Jesus Cristo. Ou seja, o que sai de nós, de bom ou de ruim, é sempre um ato segundo. Porque o ato primeiro é aquilo que antes entrou em nós e foi armazenado por nós. É isso que o Evangelho quer dizer. Os conflitos externos, eu falo recorrentemente isso a vocês, os conflitos que a gente vê na família, na comunidade, na sociedade como um todo, guerras de países contra países, são apenas uma consequência, uma extensão, um prolongamento dos conflitos que nós trazemos dentro de nós, internamente. Se não houvesse nenhum conflito dentro de nós, não haveria nenhum conflito fora de nós, porque não haveria nada para externarmos, nenhum conteúdo, nenhuma matéria para a gente tornar pública de forma alguma. Logo, se nós resolvermos os conflitos internos que estão dentro, resolveremos os problemas todos do mundo. Parece uma coisa simples, mas é exatamente assim. A pergunta aqui é: por que existem os conflitos dentro de nós? Tantos conflitos. Como é que eles nascem? E o mais importante, o que é que nós podemos fazer para combatê-los de forma eficaz e eficiente? A resposta é uma só. Os conflitos existem em nós porque nós nos identificamos o tempo todo com coisas que não somos nós. E queremos resolver os problemas de pessoas que não somos nós. Logo, são problemas que não nos pertencem. Um dia eu dizia para vocês que existem dois tipos de problemas no mundo. Os problemas que são nossos e nós precisamos resolvê-los mais tarde ou mais cedo, vamos ter que lidar com eles. E os problemas que são dos outros e os outros também mais tarde ou mais cedo vão ter que resolvê-los, vão ter que lidar com eles. Só isso. O que é nosso e o que é dos outros é dos outros. O problema todinho nasce em termos de conflitos internos, é porque nós passamos a vida inteira abraçando os problemas dos outros e querendo resolvê-los, e esquecemos dos nossos, logo não os resolvemos. E aí ficamos com duas tendências: os nossos para serem resolvidos e os dos outros também, porque ninguém resolve essencialmente o problema de ninguém. A gente pode ajudar, a gente pode orientar, a gente pode aconselhar, a gente pode dar um exemplo e um testemunho, a gente pode se colocar como ponto de referência, sim, mas isso é o máximo. Além disso, nada mais podemos fazer. Quem decide se vai mudar ou não é o outro, é a outra. Isso não é prerrogativa que nos pertence. Ora, quando a gente se identifica e abraça coisas que não são nossas, a gente fica espalhado, dividido, fragmentado nessas coisas todas. Logo, vivemos num conflito permanente fora da nossa verdade, fora da nossa realidade, voltados para coisas e para as pessoas que, infelizmente ou felizmente, sobre as quais a gente não tem o menor controle, o menor domínio. Qual é o segredo, então, que serve como orientação para mim e para vocês? Aprendamos todos os dias, exercitemos todos os dias, treinemos todos os dias a deixar de lado aquilo que não somos nós. Quando a gente for dormir, antes de dormir, quando acordar, logo que acorda, façamos esse exercício também. Sua casa é você? Você pode gostar muito dela. Construiu com muito esforço, gastou um monte de dinheiro, muitos anos levaram para que ela fosse erguida e ficar do seu gosto, da sua vontade, mas ela não é você. Seu marido ou sua esposa é você? Você pode amá-lo e pode amá-la profundamente, verdadeiramente, mas logo, o primeiro conflito, da primeira discussão,
onde os valores de um e do outro serão chamados a aparecer, logo você vai perceber que seu marido ou sua esposa não é você. Não é você. É outra pessoa. E às vezes muitíssimo diferente de você. E é preciso ter essa consciência e deixar de lado o sentido de não agarrar o que não é da gente, para a gente. Os seus pensamentos e as suas emoções são você? Não. Os pensamentos da gente são gerados de forma às vezes aleatória. Em geral é assim, na grande maioria das vezes, na quase totalidade delas. A gente pensa e forma o pensamento conforme a gente está vivendo e vendo as coisas, vendo as pessoas. O que a gente vai encontrando pela frente vai formando uma imagem, criando um pensamento dentro da gente que depois se transforma numa emoção qualquer, boa ou ruim, positivo ou negativo. Logo, pensamentos e emoções não são nossos, não nos pertencem, no sentido de criarem uma identidade conosco. Por quê? Porque tudo que nós acumulamos, inclusive as coisas mais importantes, podem até ser nossas, isso é questionável, mas tudo que nós acumulamos não somos nós. Definitivamente, não somos nós. O resultado desse exercício que a gente pode fazer continuamente, perseverantemente, pode ser o seguinte: um dia, e atenção para isso, um dia, quando você tiver deixado de lado tudo aquilo que não é você, o que você é de verdade vai estar lá. Quando você deixar de lado tudo aquilo que não é você, o que você é de verdade vai estar lá, em você, diante de você, de uma forma pura e cristalina. E vai estar lá porque sempre esteve lá. Nós é que colocamos outras coisas e outras pessoas no lugar de nós próprios. Tiremos coisas e pessoas que não coincidem com a nossa essência e ficamos nós. Jean Freud, que é um monge muito lúcido dos nossos tempos, ele dizia que nós somos aquilo que restava em nós quando não restava mais nada. Alguém diz: o que é que tem aí? Não sobrou nada, sobramos nós. Aí estamos nós. E o mais importante de tudo isso é que quando nós ficamos tão somente com aquilo que somos nós, eliminamos a fonte e a raiz de todos os nossos conflitos internos. Chegamos a responder agora a questão de antes. E desse modo, quando nós eliminamos a fonte principal dos nossos conflitos e desafios internos, nós poderemos contribuir efetivamente para amenizar os conflitos do mundo. As guerras todas do mundo podem ser diminuídas porque nós diminuímos as dificuldades desnecessárias que formamos, criamos, alimentamos, estimulamos o tempo inteiro dentro de nós. Porque mais do que sair pelas ruas aí gritando e lutando pela paz, o mundo está precisando mesmo de um coração apaziguado. E esse coração pode ser o meu, esse coração pode ser o seu. Onde quer que chegue uma pessoa de paz, ali chegou a paz. Alguém de vocês olhando para mim pode dizer assim: padre, mas isso não é assim não, porque nós sozinhos não podemos mudar o mundo, não. Já tem um ditado popular que nos diz que uma nuvem só não faz verão. Primeiramente fala de andorinha, não fala de ser humano. Andorinha é andorinha, ser humano é ser humano. São proporções muito distintas. Isso me faz lembrar a palavra de um grande mestre sábio que dizia assim: um justo, apenas um justo, em meio aos seus muitos vizinhos, já é maioria de um. Sejamos maioria de um. Façamos o que temos de fazer. Sejamos capazes de dar o melhor de nós. Maximizemos a nossa vida. Deixemos de lado o que não coincide conosco. Abracemos apenas o nosso conteúdo essencial. Aquilo que de fato Deus nos deu e nos trouxe ao mundo com Ele. E assim faremos verão, mesmo não sendo andorinha, estando sozinhos, e assim nós, em meio aos muitos vizinhos que são todos iguais, seremos uma enorme maioria e faremos a diferença no mundo a partir
do testemunho de cada um, porque o testemunho tem um poder excepcionalmente forte e revolucionário. Acreditemos nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.